E só retomando aí um pouco essa questão que o Tamboreiro está levantando, que é justamente essa política, o Brasil teve no seu período colonial uma política de branqueamento, porque nós fomos um país colonizado. Então qual era a temática? O que vem de fora é melhor, o que tem aqui não é bom. Então justamente, quando a família real veio para cá em 1808, então trouxe, por exemplo, cultura europeia, trouxe as suas maneiras de ver, de viver, de fazer as coisas, e junto com o processo escravocrata. Então o Brasil foi construído graças à mão de obra, principalmente escrava e negra. E isso agora é passado assim, olha, vamos pular esta página, não se deve falar nisso. E é essa política, então, do branqueamento, associando o negro, o afrodescendente, como algo negativo para a nossa sociedade. E isso está enraizado no mínimo há 300, 400 anos, realmente, na nossa sociedade. Então, inclusive, eram promovidos casamentos interraciais com o objetivo de branquear a raça. Então, a questão do negro era negativo. E aí surge todo um contingente de mulatos, né? Tem um outro nome que o governo, a nossa instituição federal ainda deve rever, que é a questão dos pardos. É um nome até negativo isso, né? É uma coisa pejorativa. Mas então, o nascimento dos pardos era valorizado porque justamente branqueava essa questão racial. E aí, claro, no século, tão logo se extingue a escravidão no Brasil, vem a mão de obra dos imigrantes europeus, italianos, japoneses, em São Paulo, enfim, no Brasil como um todo. E aí novamente se reforça esse aspecto, o que vem de fora é melhor. Então aí a gente percebe coisas do tipo no nosso cotidiano, inclusive, né? A gente escuta assim, olha ali aquele negrão, no sentido negativo. Mas aí quando se fala, não, o sujeito é alemão, não, ele é, olha, italiano é trabalhador. Então existe isso e é diário, é cotidiano, é no ônibus, é no café, é num restaurante, né? Então esse processo imigratório aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo, reforça esses aspectos negativos do branqueamento da raça, né? Então isso faz parte da nossa cultura, essa desvalorização do negro em função da escravidão. E aqui no Rio Grande do Sul isso realmente é mais forte? Eu acredito que sim. Em outros locais do Brasil? Em função Pela questão da colonização, né, italiana e alemã? É, claro, porque, por exemplo, locais como o Rio de Janeiro, na época da corte, existiam 10, 12 escravos para um nobre. Então, a população carioca, até hoje, ela é muito mais miscigenada do que a nossa população gaúcha. E Salvador, por exemplo, né, a Bahia como um todo, 90% da população é afrodescendente. Então existem peculiaridades mais atenuadas, né? Agora aqui no Rio Grande do Sul, que a imigração foi muito forte, né? E principalmente de europeus, eu acredito que isso seja mais visível, né? Em função daquilo que eu havia comentado. Então, olha, o que vem de fora é melhor. E aí se criam estereótipos de culturas. Então, por exemplo, o negro é preguiçoso. Mas o europeu é trabalhador. Olha, o japonês é trabalhador. Então, isso vai surgindo na casa da gente em função do trabalho doméstico. Quantas vezes todos nós já não escutamos, olha, eu quero uma empregada, mas não me traga uma negra. Então, mas por quê? Não, porque eu vou ser vista, por exemplo, uma senhora, enfim, eu vou ser vista andando com uma negra. E isso é agora, é século XXI. Então, eu acredito que no Rio Grande do Sul ainda seja muito marcante isso. E questão de políticas públicas, né, para amenizar essa situação, a gente está vendo muita questão das cotas. Como você encara isso, Tamboreiro? Hoje a gente tem uma série de políticas afirmativas no Brasil que elas começam, não digo tardiamente, mas começam a ser pensadas já no processo mais democrático do país, né? A partir do governo Lula a gente pode perceber as políticas públicas, esse avanço no Brasil, né? São várias conferências de igualdade racial. A partir dessas conferências, que isso que é importante, porque se teve um processo no país anteriormente que se pensava num gabinete fechado que o brasileiro pensava o que nós queríamos oferecer para o brasileiro. Né? Com o governo Lula se passou a pensar as conferências, onde as pessoas se reúnem e pensam as políticas afirmativas.
Então, Novo Hamburgo fez as suas conferências, participou da estadual, foi para as conferências nacional, e a gente consegue perceber esse avanço, né? Por exemplo, no dia de ontem foi votado as cotas raciais nos concursos públicos federais, né? Judiciário, legislativo, executivo. Né? Então, isso é um avanço que é uma demanda do movimento negro, porque a gente entende que o processo de escravidão no Brasil foi um processo criado pelo Estado brasileiro. Né? Foi o Estado brasileiro que pensou a escravidão. Né? Então, essas reparações elas têm que partir do Estado brasileiro para a sua população que hoje está aqui, que são os negros desse país e as negras. Então, no dia de ontem foi criadas as cotas raciais. Então, é um processo importante. Criamos em 2010 o Estatuto da Igualdade Racial, né, que levou 10 anos para ser votado no Congresso Nacional. Né, por essas amarras do racismo institucional, a gente acaba ainda não entrando, né, não nos permitindo pensar políticas afirmativas, né, para a população, para o conjunto da população. Porque quando a gente discute o racismo, né, quando a gente discute política afirmativa, a gente discute o conjunto da sociedade. Né? Uma política afirmativa não é só para o povo negro. Né? Então, a gente precisa pensar um pouco o Brasil, não neste modelo da violência, né? Que esse modelo da violência está muito acentuado na população negra. Né? É inadmissível um país onde se morrem mais de 50 mil jovens negros por ano, vítimas de assassinatos, enfim. Né? Isso é inadmissível. É inadmissível a gente visitar os presídios no Brasil e a gente perceber que a população negra carcerária é a maioria. Né? Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco o país. E ainda existe um conservadorismo que ainda dita a regra do país, que acha que as políticas afirmativas não são importantes. Mas são tão importantes para a gente amenizar, principalmente, o problema do acesso, né, social e dessa violência muito acentuada e atribuída à população negra. Bom, eu vou pedir depois a opinião do Humberto, mas a gente vai ao intervalo comercial agora. E em seguida a gente volta falando mais sobre racismo.